Olá, Mercúrio retrógrado deu problema de conexão no começo, por isso que estamos começando com 2 minutinhos de atraso. Então, boa noite para quem está já começando a chegar. A Maria Baldim, que é com quem nós vamos conversar hoje, chegou. Já estou abrindo a porta para ela. A Ana, Valéria, tanta gente gostosa, amiga, querida Ivone, boa noite. Oi, Maria, tudo bem? Maria está entrando. A Lucila, querida, boa noite, Lu. Vamos esperar a Maria entrar. A gente tem que ter paciência por causa da conexão, né? A rede está muito carregada, todo mundo usando. A gente tem que ter um pouco de paciência, né? Vamos esperar aqui ver se a Maria consegue entrar agora. Mais um pouquinho. Vocês que são divas. Eita, Maria entrou. boa Yeah. noite, meio complicado aqui. Espera só um minuto que eu esqueci uma coisa. Tá. A gente espera. Daqui a pouco entrou. Oi, Lu, tudo bem? A Luciana também. A Cristiane, querida Cris, muita gente conhecida, querida, entrando, né? Agradeço sempre vocês nos acompanhando. E hoje a gente vai falar com esta pessoa linda. Então, lembrando, para quem não viu a semana passada, às segundas-feiras, às 19 horas, eu faço uma live com uma das estrelas de nossa estrela de 6 pontas do grupo de Simetria Áurea, né? E então hoje nós vamos conversar com essa estrela que é a Maria Baldim, que também é linda. Pena que a imagem não está muito legal para a gente, sabe, ver esses lindos olhos azuis Ah, eu dela. não sei o que que eu consigo fazer aqui. Será que se eu... Este foi o Zé, o gato da Bruna. O Zé também aí, esse gato, então. Mas a gente vai fazendo da melhor forma que a gente pode, que dá, e tudo bem, Se eu né? Porque virar todo assim. mundo entende que a gente está em casa e, enfim, né? Tem essas limitações. Mas eu queria falar assim, só um pouquinho da Maria Baldim, como foi que eu a conheci. Primeiro eu conheci Bruna Baldim, que é a primeira filha dela. E a Bruna, então, que é da área da astrologia e tudo, foi assim que eu a conheci, lá na Gaia, na Escola Gaia, aqui de São Paulo. E aí, de repente, um belo dia, aí a Bruna vem e comparece a um evento da Gaia, era o Réveillon Maria dos Astrólogos. Foi um réveillon dos astrólogos. Foi. E aí a Bruna chegou com a Maria Baldinha, a mãe dela, e eu conheci a mãe, e a gente acabou, né, ficando grandes amigas. Enfim, os nossos caminhos começaram também a se tocar em vários pontos, né? E então, do que eu sei, porque aí depois ela vai falar do que eu não sei também. Ela, então, é pedagoga, professora, ela é consteladora. Fizemos, né, nos formamos na mesma escola, na FAIBel, com a Bel Rodrigues, Maria Isabel Rodrigues. E ela fez, então, o curso de simetria áurea, alinhamento energético comigo, da mesa radiônica. Ela já tinha uma história no tarô, né? Que aí ela vai falar melhor sobre isso. E ela acabou, então, juntando nessas duas coisas, quer dizer, olhou para o tarô com esse olhar sistêmico. E é sobre isso que ela vai falar, que eu tenho certeza que tem muita gente aí curiosa para saber como é que você faz, como é que começou.
e comece falando um pouco de você. Que alegria ter você. Que também, assim, não é só um rostinho bonito, ela é muito mais. Ai, não me deixa sem graça, mestra. Bom, boa noite a todos, né? Boa noite às meninas aí que eu já estou vendo que estão chegando, que já chegaram. Um boa noite especial para a nossa parceria do Rosa dos Ventos, que também está aqui representado. Que E ótimo! muito legal, muito legal. Bom, eu queria agradecer, todo mundo está dedicando um tempinho aí para nos escutar, né? Eu sou apaixonada pela Beth, sempre fui pelo que ouvia da minha filha e depois por tudo que nós temos construído ao longo desses 2, 3 anos, né? Então, a gente tem feito umas coisas, eu tenho participado de uns trabalhos muito bonitos com ela, de constelações muito lindas, e enfim, né? É super importante tudo que a Beth tem para nos mostrar, para nos ensinar, e as nossas gargalhadas e as nossas conversas também, os nossos tricôs, né? Quando não estamos trabalhando, né? Bom, eu vou falar um pouco de mim com o tarô, né? Eu leio tarô há 11 anos e eu fui ler tarô por uma curiosidade, porque eu sou geminiana e eu sempre gostei muito mesmo de oráculos e tudo quanto é oráculo, eu falava assim, olha, tem uma pessoa bacana que lê tarô, eu ia, né? Que vê baralho cigano também eu ia. Então eu sempre gostei muito de oráculos, né? E eu fui fazer o tarô por curiosidade, por mera curiosidade mesmo. Eu achava que eu poderia ver para mim, né? Que eu mesma poderia ver para mim. E a mãe do Pedro chegou. Aí, Chegou, Camila Colaneri também chegou, Bruna, chegando, beijo. Dani, todo mundo aí. E então eu fui fazer e eu não tinha ideia de ler o tarô, né? Para o público, assim, para outras pessoas. A ideia era só um conhecimento mesmo para mim. E, e ao longo de manuseando o tarô e vendo as coisas, né? Eu acabei intuitivamente tendo algumas coisas que eu falava assim, mas isso não. Isso é um outro jeito de olhar, isso é um outro jeito de olhar, não é o jeito que a gente aprende, não é o jeito que a gente, tecnicamente, a gente aprendeu a mexer com o tarô, né? Mas eu não entendia muito por quê. Aí um dia eu li sobre algumas pessoas, que isso há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu li sobre um casal na Espanha, a Encarna Sanches e o marido dela, que é, fazem constelações com o tarô. Eles utilizam as cartas de tarô para constelar. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, não, eu quero fazer isso aí, quero aprender, quero ver como é que quero entender como é que funciona. Até então, constelação para mim foi uma reportagem que eu vi no Fantástico, en passant, assim, pela sala. E eu comecei a procurar, me inscrevi num curso, aquele curso não me tocou da forma como eu gostaria. Aí, conversando com a Beth, eu perguntei, falei, Beth, onde eu vou fazer constelação? Né? Ela falou, vai lá na Fibro, que é legal, eu fiz lá e tal. E aí, quando eu cheguei lá, né, foi como se eu tivesse assim, encontrado o meu lugar. Eu encontrei o lugar onde as coisas que eu vinha olhando, as coisas que eu vinha intuindo
e junto com a técnica, as coisas foram se encaixando e o meu tarô foi mudando. Aí agora já assim, com muita tranquilidade, com segurança, o tarô foi mudando, né? Foi mudando a forma de olhar para ele, foi mudando, né? Então eu diria assim que a gente pode falar do tarô como um oráculo, a gente pode falar do tarô como uma interpretação psicológica, ou a gente pode falar do tarô como sistemicamente, né? Porque com esta forma de olhar, com a forma de respeitando as ordens da ajuda, as ordens né, de trabalho da constelação, a gente acaba olhando para tudo aquilo ali, né? É como se a gente pudesse olhar através das cartas do tarô o nosso campo. Né? É muito interessante. Ela já me atendeu como terapeuta e também ela deu uma palestra lá no ciclo de palestras da Feibel, mostrando como é que ela faz, e aí foi possível levar o tarô e na mesa ela abriu ali, colocou e mostrando para a gente ali também um público, né, mais de consteladoras, né? Então ela falou mais sobre os emaranhados, como a gente diz, né, que surgem, né, que são as nossas questões para resolver, né, sistemicamente, né. Foi uma palestra muito interessante aqui, claro que até pelo tamanho da telinha, porque corta e tudo mais, não tem como a gente mostrar, né? Mas o que eu acho muito interessante no atendimento da Maria que ela faz, foi como eu disse assim, é um atendimento, uma leitura, que tudo bem, é um oráculo, mas ela vai mexendo de tal forma que é uma sessão terapêutica, né, o atendimento dela. Eu acho assim, super diferenciado, é uma coisa assim, muito efetiva e, e vai além de ser só um oráculo para aquele momento. É também que a gente chega até ela com uma pergunta, né, Maria, com uma questão, Também também. mas ela vê outras coisas, né, nesse método que ela foi adaptando ao jeito Maria Baldin de tirar o tarô, né? Chegou mais gente conhecida, Ana Chegou, tem uma galera chegou boa. ela, sua filha, enfim, tem um monte de gente legal aí. Obrigada, viu? Vamos lá, Maria. Então, continua contando um pouquinho como é que foi que você desenvolveu. Então, você disse que tinha já visto um casal? Ou é só um par Não, de qual eu ouvi, na verdade, assim, fuçando no YouTube, né, sobre tarô, enfim, olhando, e eu acabei assistindo uma palestra deles num congresso de tarô, né, na Europa, não me lembro se foi, na Espanha, em Barcelona. E acabei assistindo e falei assim, mas é um jeito muito interessante de ver as coisas, né? E comecei a procurar aqui se alguém fazia isso, né? Só que eu senti isso, né? Teve também aquela informação do campo para gente, né? Sem a técnica fica difícil. Né? Então, eu entendi que eu precisaria primeiro conhecer a constelação em si, entender como funciona, saber fazer, porque constelação, as pessoas, eu tenho sentido muito esse movimento também, as pessoas começam a achar que é uma coisa que vai na padaria e pega meia dúzia. Né? A constelação não é isso, a constelação é algo muito sério, né? Ela pode até movimentar, inclusive, questões físicas. Quantas vezes a gente
constela ou participa de uma constelação e desencadeiam sintomas físicos na gente, né? Então é uma coisa muito séria, não é uma coisa para você chegar lá e mexe aqui, mexe lá e acabou, né? É sério, tem que ter cuidado, tem que ter um olhar bacana, né? E essa é a formação que a gente teve na FAIBO, que é, né, fora de série, né? Então, com o tarô é a mesma coisa, né? Não é uma coisa de você pegar a carta e falar assim, olha, então tá, vou virar 3 cartinhas. Não, não vai virar 3 cartinhas, porque o campo bagunça tudo e ele não te mostra. Então, da mesma forma como o tarô, muitas vezes, quando você entra nele brincando, ele não te mostra as coisas, ele bagunça tudo mesmo, as informações, te dá informações contraditórias e você não entende aquilo, sistemicamente também, né? Eu pesquisei algumas pessoas que fazem essa leitura sistêmica, elas fazem uma leitura diferente da que eu faço, né? Enfim, são algumas diferenças que eu sempre gosto de levantar, porque se nós formos olhar a técnica do tarô, a forma como você tira, o tarô, como eu tiro, tem algumas diferenças, mas essas diferenças, por exemplo, eu tiro a mandala astrológica. A mandala astrológica, ela começaria na minha esquerda, né? Isso. Eu tiro a mandala, só que o número 1, que estaria na esquerda normalmente, ele está de frente para mim, né? É como se ali eu estivesse pedindo licença para acessar o campo da pessoa, né? Então, a porta de entrada ao campo da pessoa é geralmente a questão que está mais premente para ela ali, né? E acabei descobrindo que há uma casa também, né? Onde ali está a chave da questão da pessoa. Você ali encontra um emaranhamento muito grande, ou o que a pessoa precisa olhar para que as coisas, ela consiga acessar as informações que ela precisa para andar com a vida dela. Então, essa foi uma outra descoberta também, Que eu né? acho que isso aqui foi um achado precioso, né? Que você explicando faz todo sentido, né? Quer dizer, porque a gente Então, entra, né, para quem conhece a mandala astrológica, por isso que você falou é a esquerda, porque o ascendente fica do nosso lado esquerdo, né? Na mandala astrológica, o ascendente está ali, mas você está entrando junto com a pessoa no campo dela. A gente entra no mundo pelo ascendente, que é a hora que a gente nasce que determina, né? E você coloca isso na sua frente, que seria a casa 4 do mapa natal, que também com a leitura sistêmica a gente diz que é a casa dos antepassados, é a casa da família, da herança que a gente traz. Então, quer dizer, você isso. teve um insight assim, muito legal. A casa 4, né, é a casa que marca, né? Então, por isso, essa questão da ancestralidade aí. Quer dizer, você olha ali, às vezes, ali traz o emaranhado, né? Às vezes, ali traz o aspecto que você precisa olhar. E em novembro, nós fizemos aquele curso, aquele workshop com o Hausner, né? E o Hausner falou muito disso, falou muito, inclusive as constelações que ele fez lá foram, a maioria foi assim, né? Ele colocava o cliente para olhar para o problema, né? Para olhar para a questão dele. E aí acaba, na hora eu ainda lembro, eu estava com a Lucila, minha parceirona de fazer constelação em grupo, e eu ainda olhei e falei, Lu, eu entendi agora, as peças foram se encaixando, né?
Então, por que que a pessoa precisava prestar muita atenção naquela carta? Porque é ali naquela carta, na casa 4, é que estão as questões ali. Aí você pode me perguntar, bom, não tem, então não tem nada de oracular, né? Tem, porque ele lhe diz o que tem ali, né? Mas o tarô é um oráculo que preserva o livre-arbítrio, né? Eu posso virar para você e dizer assim, olha, a possibilidade é que aconteça X, né? Aí você vira e diz assim, ah, tá bom, mas a sua ação no dia a dia acaba sendo direcionando para ir para uma forma Y. Então é lógico, aquilo que o tarô te mostrou não vai acontecer, porque a sua ação foi para um lado diferente, né? Então, algumas vezes já aconteceu isso também. Às vezes, durante a própria leitura do tarô, a gente para e faz uma frase de cura. Às vezes o próprio campo mostra isso ali, né? E algumas cartas, né? As cartas, os arcanos maiores do tarô, eles também nos dão a disponibilidade interna da pessoa querer orar para aquilo ou não. É muito interessante isso, porque já aconteceu de eu estar atendendo a cliente e ela não tinha disponibilidade interna nenhuma para olhar para o que ela precisava olhar, né? E aí ela disse assim, ao final da consulta, ah, então tá. Então, e na hora eu pensei, falei, ela não vai conseguir receber, ela não está conseguindo receber essas informações, ela está fechada, né, para isso. E ao final ela falou, ah, então tá, então se, no final, né, da leitura, ela falou, então tá, então se constelar resolve, eu vou constelar. Falei, não. Né, eu não vou fazer a sua constelação, eu acho que você precisa olhar melhor para essa gama de informações que você recebeu hoje, para você olhar melhor para as coisas. Aí sim, se você estiver bem, se você estiver legal, a gente pode fazer uma outra leitura, ver em que condições que está, e aí sim nós vamos constelar, né? Que também é um diferencial, né? Porque você é terapeuta, né? Então, você fala de um lugar de ajudadora mesmo, de terapeuta, não é só de quem, sabe, vai ler e tudo bem, deu certo, deu, não deu, não deu, gostou, não gostou. Bom, a Vilnetânia, ela está elogiando muito, já tiveram outros elogios também. A Cris Pierotti entrou, um beijo. Beijo, Agora me Cris. diga uma coisa, Maria, tem diferença, do ponto de vista sistêmico, eu pergunto, dos arcanos maiores para os arcanos menores, para as figuras da corte? Olha, normalmente os emaranhamentos, né, assim, as coisas mais difíceis, as dificuldades maiores, bom, deixa eu voltar um pouquinho. Há pessoas que misturam os arcanos maiores e menores, faz lá um bolão e joga com os dois juntos. Eu costumo jogar, primeiro eu tiro o arcano maior, depois eu tiro um arcano menor, que normalmente o arcano menor ele traz o como você resolve aquilo que o maior informou, né? Então eu sempre tiro os dois. O arcano menor ele apoia o arcano maior. Então, ou ele traz uma informação, ou ele traz o como, ou ele traz, depende da questão,
do que está acontecendo ali, ele é apoio, né? No meu jogo ele é apoio. Para entender a disponibilidade da pessoa, poder entender as coisas, como é que ela está olhando aquilo, é sempre o arcano maior. Né? Então, sempre o arcano maior. Mas o menor traz alguma informação. Né? Às vezes, o arcano menor pode ajudar numa frase de cura, por exemplo. Entendi. Quando você olha, você vê ali, né? E às vezes já aconteceu isso, né? De você olhar o arcano menor e olhar em conjunto com o arcano maior, e aí, de repente, vem a frase de cura, e você pede para a pessoa dizer aquela frase de cura. Quando vem isso normalmente, né? Quando você tem um imperador ou uma imperatriz, que é o pai ou a mãe. Né? Um outro dado interessante também, por exemplo, quando a gente tem uma criança interior que está fora de lugar, ou que está muito birrenta, ou que está muito à frente, o louco sempre vem. Olha. O louco mostra isso. Então, o louco, geralmente, o pajem de copas também pode surgir com essa informação. Então, são duas cartas, um arcano maior e um arcano menor, que trazem essas questões da criança interior. Né? Bom, Então, sem ferir, claro, a privacidade, né, das pessoas que vão, que procuram você para se consultar com o tarô especificamente, tem algum caso que você possa contar, assim, um ou dois casos que foram muito marcantes? Assim, por exemplo, a pessoa veio para a leitura e ali você usou frases de cura e aí depois você teve um feedback assim que a pessoa às vezes nem sabe o que é a constelação, veio para o tarô, mas que você juntou isso tudo e teve um resultado assim, né? Que a pessoa às vezes fala, isso é mágico, você é uma bruxa. tem. Você possa contar, se eu não puder, tudo bem, claro, não vai dar Eu acho muito legal, e isso é recorrente, né? Porque é essa questão da criança interior. Né? Então, algumas vezes você percebe, né, a forma da pessoa ir falando, aí quando você vira na casa 4 tem um louco ali. Né? E aí eu sempre pergunto para a pessoa, né? Como é que foi, como é que olhou aquilo. Aí eu sempre explico, né? Eu olho e falo assim, você tem uma criancinha aí dentro que quer tudo do jeito que quer, na hora que quer, né? Aí a pessoa olha e fala assim, ai, Maria, eu sou assim mesmo. Então, aí eu conto, né, explico como é que é essa questão da gente deixar a criança interior ir para frente. Né? Quer dizer, se eu deixo a criança interior ir à frente, eu vou ter um adulto com força de adulto, com inteligência de adulto, agindo feito uma criança pequena. Né? A infantilização da questão. E aí todo mundo vai ficando muito bravo, porque eu tenho alguém que é birrento, mas que é grande, né? Que não consegue parar para ouvir, que não consegue ouvir o que o outro tem a dizer, mesmo que ele vá dizer não para essa pessoa, mas ele precisa primeiro ouvir e analisar aquilo. E aí, ali, naquele momento, às vezes a gente olha e faz eu já fiz uma conversa, né? Ó, então você vai agora, eu paro, não é que eu paro e fecho o jogo. Naquele momento ali, eu falo para ela, olha, agora você vai olhar, vai imaginar que você está se olhando pequenininha lá na frente. Então, uma está de frente com a outra. parênteses, né, ali no meio. Eu já houve vezes de eu pegar os bonequinhos mesmo
de trazer os bonequinhos para o centro da mandala e fazer o exercício dela olhar, entendeu? E olhar para aquela criança, conversar com aquela criança, reconhecer aquela criança e colocar aquela criança ao lado dela, né? E Gente, não, aí, ali eu tenho umas coisas, né? Que é que você falou dos bonequinhos. Eu vou fazer, sou eu que vou fazer um parênteses agora. Que aí, quando ela fez o curso da mesa de radiônica, né? Simetria áurea comigo, e aí, falando com ela depois, eu falei assim, Maria, que na mesa tem a constelação sistêmica energética. Está lá também, né, o diagrama. Eu falei, Maria, a gente fazendo com os bonequinhos, eu acho que vai ficar tão legal. Ela falou assim, quem disse que eu já não estou fazendo? Eu também tenho isso, né? Se antenada sempre, linkando. é a primeira Depois vez que que eu ela falou fiz. que ela pega os bonequinhos na leitura do tarô, eu falei, então, Os meus bonequinhos, eles sempre ficam apostos, né? Porque algumas vezes. E aí vem essa questão da leitura do campo mesmo, né? Algumas vezes você consegue fazer com que a pessoa olhe e imagine a criança. Quando você percebe que aquela criança interior está muito na frente, você tem que trazer o raciocínio da criança. Colocar ali, né, representado mesmo, né, para essa pessoa olhar isso, né, e geralmente dá certo, né, geralmente dá certo, porque a pessoa olha e fala assim, nossa Maria, estou diferente, né, porque você tem que ir olhando, e algumas vezes quando a pessoa tá fechada mesmo, não está pronto, não é disposta, vamos dizer assim, a receber aquilo tudo ali, né? Ela acaba, você percebe que o jogo vai saindo todo amarrado posteriormente. Né? Essa é outra diferença que eu vejo, que é a questão que eu tenho, né? Que é a questão assim, quem tira tarô na mandala astrológica vai construindo a mandala por casas, né? Eu vou vendo na sequência, né? Porque às vezes na sequência você tem a entrada do jogo, o que acontece no meio e a saída do jogo. Né? O campo te mostra que jeito que você tem que ver. Se você tem que olhar aquelas três, se você vai olhar uma casa só, aí é leitura de campo mesmo. Por isso que quando eu dei esse curso, que foi o ano passado, as meninas eram consteladoras também. Né? Porque não adianta quando eu quero dar o curso, eu sempre coloco isso, tem que ser taróloga e consteladora, porque eu não vou ensinar a ler o tarô, né? E não vou ensinar a constelar. Mas eu ensino a juntar as duas coisas. Como é que eu juntei as duas coisas, eu ensino, né? então, dá curso, viu, gente? Pode procurar. Aproveita já dá o teu contato, por onde é? Pelo e-mail, pelo Facebook. Bah, eu tenho uma página, um perfil, que é uma página lá no Face, que é o Maria Baldin Tarô, Sistêmica e Simetria Áurea. E se vocês acompanharem o Rosa dos Ventos, eu pretendo no segundo semestre fazer uma turma de online, né? Lá, acho que para Maravilha. agosto, setembro, fazer online. Aí a gente vai fazer via Rosa dos Ventos, é só acompanhar Rosa dos Ventos Jesse, ou o meu próprio perfil lá no Facebook também. Você vai divulgar também, né, no seu perfil lá no Isso. Eu Facebook. sempre divulgo na minha página e no meu perfil, porque às vezes a pessoa não viu a página e acaba vendo no perfil. Eu estou com ideia de abrir uma turma no segundo semestre, agosto, fazer uma turma, fazer uma aula por semana e 1h30, porque a gente sabe que online não dá para fazer muito mais que isso, porque fica cansativo, né?
E eu acho que umas 6 aulas, no máximo 8 aulas, a gente consegue ver tudo aí e olhar os arcanos maiores, mas com o olhar do constelador, e não com o olhar do tarólogo, né? Olhar com o olhar do constelador. É. Então, e a Maria E, também constela, né, lá no Rosa dos Ventos no também. Roda dos Ventos, eu e a Lucila fazemos Em a. grupo, quer dizer, agora está meio, né, sem poder fazer, mas Em ela faz grupo não as dá. constelações individuais também, né? Então, e aí uma curiosidade, né? Desde quando você fez a primeira leitura de tarô sistêmico, que já tem um tempinho, até agora, isso vai mudando? Você percebe que é como se o campo fosse abrindo cada vez mais para outras Ah, coisas sendo introduzidas? É assim? a gente vai. A gente vai ficando mais. A intuição fica muito mais intensa, né? Uhum. Então, quando a gente. É muito interessante, porque quando eu viro a primeira carta, né, que eu chamo a porta, que eu peço licença para entrar no campo da pessoa, ali, quando eu estou virando aquelas primeiras cartas, eu sempre internamente estou pedindo licença para entrar no campo da pessoa, né? Uhum. E então eu percebo que ali é como se realmente, se a pessoa tá disposta, disponível, ali Uhum. você vê, é como se abrisse uma porta mesmo, como se eu pudesse entrar numa sala e nessa sala tivesse a representação das coisas. Então, é muito interessante, e eu acho isso uma das coisas mais legais que você tem e que a gente tem liberdade para ter como sua aluna, é a integração dos diferentes conhecimentos, né? Uhum. Então, assim, às vezes você está lendo, vem uma das casas da árvore da vida. Uhum. Você faz a conexão e te leva para a informação que você precisa. Quando a gente faz constelação, eu só a individual eu gosto de fazer na mesa, porque eu acho que a mesa a mesa da simetria áurea, Uhum. ela potencializa aquilo que você está fazendo. Então, Nossa. eu gosto de fazer na mesa. Então, eu acho que é muito importante nesse olhar sistêmico você trazer, agregar os conhecimentos que você vai adquirindo ao longo do tempo, porque não é uma coisa assim, ó, porque é tarô, eu não ponho um conhecimento que eu tenho da cabala, porque é tarô, eu não uso a constelação. Constelação é constelação, tarô é tarô. Não é Uhum. assim, né? Não é. Por quê? Porque a gente está exatamente nesse tempo de agregar os conhecimentos, não é o tempo de você. Obrigado, filho. Não é o tempo de você fazer as coisas fragmentadas, né? Você tem que ir integrando tudo que você vai aprendendo, tudo que você conhece, né? Eu e a Lu, quando nós fazemos as constelações em grupo, a Lu sempre tem uma preocupação muito grande de explicar isso, né? Porque a gente agrega uma porção de elementos ali, né? Que não estão nas constelações tradicionais, clássicas, vamos dizer assim. A gente Uhum. traz, algumas vezes a gente traz guardião e alinha aquela questão. A Lu usa muitos elementos do xamanismo, Mesmo. né?
Eu, quando estou lendo o tarô, é o que eu falei para você, às vezes eu trago o bonequinho, às vezes eu uso a própria carta do tarô, né, para olhar isso. Então, a gente vai ficando mais hábil, cada dia mais hábil, para ver que elemento que eu vou trazer ali Uhum. para ajudar nisso. É, Né? exatamente, porque eu acho que é a visão sistêmica, que é essa de incluir, né? Então, vamos incluir, e claro, não é levianamente, não é assim, joga Não, e faz uma salada no liquidificador, isso. não é assim. Você domina, conhece profundamente diversas técnicas, terapias, métodos, enfim, o nome que der, ou seja, você tem o conhecimento, mas não se engessa na forma, porque o mais Uhum. importante é o conteúdo, não é a forma. Né? Então, uma vez que você domina, então você consegue fazer esses links, trazer, e não fica assim, uma coisa, como é que eu vou dizer, para quem é, para o cliente, né? Não fica uma coisa artificial, nenhum, tive que engolir porque é orgânico, é uma coisa entrando na outra, e é como um balé, né? Uma dança. E assim, você sai de um par, vai para o outro, e o cliente fica vendo aquilo, e é ele que se beneficia, né? Então, não choca, né? E apesar que, né, a gente sabe, né, Lucila tem aquele cuidado, né, de fazer tudo bonitinho, explicar e tudo mais, né? Tá certíssima ela também, né, concordo. Mas isso que eu acho interessante, que é essa proposta nossa da simetria áurea, né, desse grupo, que é você vê cada uma de vocês tem uma expertise, assim, um caminho mais, né? Mas, assim, tipo, minha estrada é essa, mas entende e aprende dos outros e pode usar os outros também, separadamente, mas agrega, tudo agrega, né? Eu acho que isso para mim é uma diferença muito grande. É um diferencial e faz uma diferença muito grande, né? Porque algumas vezes você olha e tem algumas coisas, sempre respeitando as ordens da ajuda, não dá mais do que o cliente pediu. Isso Sim, é é. essencial. Mas às vezes você percebe que a pessoa, ao final daquela leitura, ela precisa de uma meditação, ela precisa de ancorar alguma energia de algum guardião naquele momento para que ela consiga levar adiante e lidar com as informações que ela recebeu, né? Uhum. E então isso também eu sempre faço no final, sempre faço uma meditação. Dificilmente eu não faço, mas eu sempre gosto de terminar com uma meditação, com uma forma bacana da pessoa olhar, né, interiorizar tudo aquilo que ela recebeu ali, né? Uhum. Eu acho, e é interessante, para mim eu não consigo, tá? É, a Érica está dizendo, o tarô da Maria das Galáxias é diferente, gente. Mas é interessante que eu fui para o curso para ver para mim e não consigo, não consigo. Aí eu corro atrás das amigas, né? Aí eu vou atrás de todo mundo para me ajudar. Mas eu Ouvindo o tempo todo. O povo está adorando ouvir você. E o gostoso dessa risada, assim, é uma risadinha, tá? A gargalhada é muito gostosa, vem de dentro. Então, eu acho legal isso também, que ela traz essa criança interior dela muito bem resolvida e junto com ela. ela Então, é mesmo. tem que rir, gargalhar, fazer palhaçada e brincar. Na hora ela tá ali, a gente ri tudo e brinca e faz piada e tudo. E na hora de ser séria é assim como ela é aqui, mas essa seriedade assim, é muito como
escrevi mesmo, né? Eu falei, ela é nutridora, né? Eu vejo a Maria muito assim, né? Aquele abraço gostoso, né? Aquela coisa de ursa para ursa, né? De ursa para ursa, é verdade. Os nossos abraços, e é muito gostoso, e é assim que ela recebe as pessoas também que a procuram com toda essa calma, o que precisa ser dito, ela diz, né? Com toda a seriedade, a franqueza que precisa, mas sem ser agressiva, né? Não é. A gente sempre tem, todo mundo tem, né? Senão, primeiro assim, não teria sentido se não fosse assim, né? Porque se você não pode, isso é um ensinamento da infância, né? Se você não tem boas palavras, fique quieta, né? Então, se você não vai agregar e não vai dizer as coisas, então é melhor ficar quieta, né? Fica quieta porque o silêncio é ouro, né? É. Então, eu acho assim, isso é a primeira questão. A segunda questão precisa, se a pessoa veio ali, né, ela tem informações a levar, né? Hum. É lógico que você não vai dizer as coisas de uma forma, né, apesar que às vezes eu me assusto assim, eu falo para a pessoa, se eu tiver demais você me fala, se eu tiver demais você me fala, né? Mas eu sempre também internamente, quando eu peço licença internamente para abrir o jogo da pessoa, né, eu também peço aos guardiões que me ajudem, né, a dizer de uma forma adequada para a pessoa, né. Agora eu acho que assim, falando mais racionalmente, né, mais aqui no psíquico, você só consegue dizer as coisas para as pessoas com sinceridade, com honestidade, né? Se você estiver segura primeiro, né? E segundo, e a sua segurança vem do seu preparo interno e externo. Interno na sua ancoragem, na sua energia, nos seus protetores, né? E externo no estudo, na pesquisa, né? Senão você não consegue ter essa segurança para falar para a pessoa. Né? A segunda coisa que eu acho que era uma coisa que a minha mãe repetia muito, mas eu só fui entender isso depois de muitos anos, né? Olhando para as coisas. Você só consegue dizer as coisas com tranquilidade se você não julga. Uhum. Né? E isso é uma coisa que na constelação a gente o tempo inteiro vive com isso. Né? Quer dizer, não me interessa se a pessoa fez X ou Y, ela fez o que foi possível ser feito. Né? Quando você não julga, porque uma coisa é eu virar para a pessoa e falar assim: caramba, seu marido está te traindo, né? Eu Uhum. estou emitindo um juízo de valor para aquele jogo, para Uhum. aquela pessoa, né? Eu estou emitindo um juízo de valor, isso não é legal. E aí é lógico, a sua voz sai agressiva, né? A sua sinceridade vira indelicadeza, né? Outra coisa é você ir levando, sabe, na pergunta, no jeito, mas por que isso? Mas como é que é aquilo? Né? Então, o que eu vejo muito são profissionais em todas as áreas Uhum. que eles acham que eles são a última palavra na vida da pessoa. Então, se eu virei ali, é ali que vai acontecer. Não é, né? No tarô principalmente, porque se você tiver um movimento contrário, você não vai para aquele lugar que o tarô fez, te mostrou, né? Você vai para um lugar contrário. Do mesmo jeito, se você estiver olhando um tarô sistêmico,
né, e você não tiver com disponibilidade interna para receber, você vai pegar aquele monte de informações, né, e Joga fora, guarda, né? né, deixa lá numa pastinha É, escondida, como a gente né. fala, né, às vezes na constelação, que a pessoa pede, vem, mas quando ela não está aberta ou não quer ver, Não então, quer ver, ela não recebeu o adianta. presente, ela deixou aquilo fechadinho ali no chão e foi Eu já embora. aconteceu de eu atender uma pessoa e ela não está nada disponível para nada do que acontecesse ali, né? Eu terminei a leitura, etc e tal. Depois de alguns meses ela achei até que nunca mais ela voltaria. E depois de alguns meses ela voltou e o jogo abriu a mesma coisa, né? Ela falou: ah, mas está igual, né? Aí eu falei para ela: e qual foi a sua ação para Uhum. que isso acontecesse, né? A minha resposta a ela foi uma pergunta, né? O que você se mexeu para que essas coisas acontecessem? Se você não se mexeu para que essas coisas acontecessem, as coisas estão iguais. É, não muda, né? Não muda, não Tem um flui. trabalho interno da pessoa, né? Não... Interior, é, tem que fazer. Então, a gente tem mais uns minutinhos só, uns 6 minutinhos. E aí, se você quiser deixar um conselho, um pensamento final, alguma coisa para quem está vendo. A Cris Perotti também falou que você arrasa no tarô. As meninas são minhas amigas, né? Eu acho que a grande questão é assim, a grande questão é você colocar amor no que faz, né? E não é só uma frase batida, né? É uma questão assim, é, é, é fazer porque gosta e estudar para fazer bem feito. Né? Porque não é só assim, olha, eu tenho o dom, eu tenho intuição. Não, intuição é desenvolvimento da intuição. Intuição não é dom, né? Intuição, se você atentar ao que ela traz ao seu corpo físico, você desenvolve essa intuição cada vez mais. A mesma coisa a leitura de campo. Eu morria de medo quando estava na FAIB, eu falava assim, meu Deus do céu, a Bel lê o campo assim, eu sou analfabeta, né? Não vou ler o campo nunca. Mas, à medida que você entra no campo participando, que você começa a dar atenção às sensações físicas, que você vai cada vez mais habilidosamente lendo o campo e entendendo o que aquele campo vai fazer. Agora, eu acho que é essencial para qualquer profissional, em qualquer terapia, é essa questão do não julgar. Né? E se você não julga a pessoa, fica mais fácil para você ser empática. Uhum. Né? É. Eu recomendaria, tem um videozinho animado de uma. Eu esqueci o nome dela agora, mas enfim. É uma enfermeira americana que trabalha com, assim, ela fala sobre você deixar você ser volúvel, não, você ser vulnerável, né? Porque quando você é vulnerável, você recebe melhor as coisas, né? Então, quando a pessoa vira para você e diz assim, eu perdi um bebê, né? Eu estava grávida e perdi o bebê, eu estou muito triste, eu estou muito chateada, né? Aí eu viro para ela e digo assim, mas tudo bem, mas pelo menos você engravidou, né? Eu estou sendo simpática com a pessoa, eu não estou sendo empática, eu estou sendo Uhum. simpática com ela. É. Se eu viro para ela e digo assim, olha, deve ser uma dor muito grande mesmo, deve ser uma coisa muito difícil mesmo, eu não sei muito o que te dizer, mas vem cá, vou te dar um abraço. Eu estou sendo empática com ela.
né? Então, eu acho que essas diferenças que eu fui aprendendo e que a gente vai aprendendo e que a gente vai olhando, né? E desenvolvendo que vão fazendo a diferença para olhar sistemicamente o tarô, né? O tarô sistêmico é um olhar para a pessoa olhar para si e avançar. Não é uma coisa de vai acontecer X, Y ou Z. Pode até acontecer o que você está falando ali, porque tem algumas questões que são oraculares mesmo. Mas o grande motor, né, o grande movimento é a pessoa mesmo girar aquilo ali. Né? A pessoa fazer um movimento para que as coisas aconteçam, para que as coisas se movimentem e fluam, né? Porque é exatamente isso que a gente faz na constelação, né? Só que na constelação, quando o constelador coloca você na posição, traz as frases de cura, né? Você não tem noção do que vai acontecer ali, ele vai te trazer, né? O tarô não, o tarô com as cartas, ele vai te mostrando o que é que você precisa, qual a ação que você pode ter para que aquilo flua ou não, né? Para as meninas que estão me perguntando, eu pretendo fazer em agosto o curso no Rosa dos Ventos, né? Online, e tem que ser constelador e tarólogo, porque eu não vou ensinar o tarô e também não vou ensinar constelação. Eu só vou ensinar como é que eu olho para que você desenvolva o seu olhar. Né? Então, vou falar tecnicamente. Camila, obrigada, eu também adoro você. O bom de ter muitos filhos é que as filhas entram e lotam a live, né? Cela, tô te vendo, viu? Camila, a rainha das lives. A Camila é ótima, gente. Todo mundo é ótimo. Todo mundo é ótimo. A Vilnetane perguntou, olha, nem é publicidade, porque eu não paguei para isso, eu paguei o colar. Esse colar também eu amo, ele é de tecido, é da Parceria Carioca. É uma loja que são lojas lá no Rio, né? Como diz, né? Ainda não abriram em São Paulo. E é muito legal, porque a ideia assim, pegou várias artesãs, né? A moça que criou a marca, então ela vai nessas artesãs e ela traz e ela vende, é meio como, né, como se ficasse em consignação, e tem coisas lindas, maravilhosas. Quem é do Rio pode procurar, que tem em alguns shoppings. Então, tem coisas belíssimas mesmo, e coisas muito brasileiras, né? Dá um valor, né, terrível. Então, ó, não ganhei, fiz o comercial, quem sabe, né? A Parceria Carioca me dá de presente alguma gracinha quando eu passar lá, para fazer novas compras também. Que é importante a gente fazer isso para girar a roda, né? Gente, adorei falar com a Maria. Eu também adorei. Eu estava meio nervosa, mas eu amei. Não é, gente, é tranquilo, a gente está em casa, falando de casa. Para a gente é assim, amada, como todas essas que entraram, né? Um beijo para vocês, beijo para a Fabi, querida, que também elogiou e que também disse que já foi ver sua constelação lá lá no Rosa dos Ventos. No Rosa dos Ventos, isso. E ela é uma fofa, Fabi, uma querida também. Gente, muito obrigada. Obrigada, Maria. Beth, obrigada a você. Meninas, obrigada pela atenção, obrigada pelo carinho, obrigada pela disponibilidade. Beijo, eu vejo vocês pertencem aqui, ó. Deixa eu correr e encerrar para poder ir lá para o IGTV. Beijo, obrigada. Beijo, querida. Tchau. Tchau.